Olá meninos, olá meninas, meu nome é Vinícius Vitor, sou professor estagiário, eu faço estágio com o seu professor Francisco e hoje a aula vai ser por minha conta. Mas antes de começar a matéria, eu vou estar me apresentando mais um pouco, porque você deve estar pensando quem que é esse menino que está falando e eu estou aqui prestando atenção. Então, eu sou natural de Taubaté, interior de São Paulo. Eu me mudei faz 3 anos para Uberlândia. Quem não conhece, Taubaté, ele fica na região do Vale do Paraíba, perto de Campos do Jordão, de Ubatuba. E faz 3 anos que eu me mudei para Uberlândia por questão da faculdade. Eu faço geografia na Universidade Federal de Uberlândia, na UFO. Eu já estou no meu quinto período, então estou fazendo estágio já. E qualquer questão que vocês queiram perguntar sobre mim, pode estar mandando que eu vou estar dando um retorno. Então agora a gente vai começar a aula. E se você quiser também, pode falar um pouquinho de você, manda nos comentários que eu vou tá lendo, vai ser muito interessante. Então vamos para a aula. E a aula de hoje vai ser sobre a semana 4 do PET 1, que o tema é transformações da paisagem urbana e rural. Mas antes de a gente trabalhar essas transformações, a gente tem que entender o que é paisagem. Paisagem para a geografia, ela tem vários significados que parte de nós, dos nossos sentimentos, das nossas sensações. A gente consegue captar esses sentimentos e sensações a partir do nosso olfato, a partir do nosso tato, da visão, de tudo que a gente tem, da audição, a gente consegue estar sentindo essa paisagem. Por exemplo, eu vou fazer um exercício com você. Você está me assistindo por uma tela de celular ou por uma tela de computador e vou falar para você fechar os seus olhos. Enquanto você fecha os seus olhos, estiver com os olhos fechados, eu vou continuar falando. Enquanto eu continuo falando, você ainda consegue sentir a paisagem, porque você está sentindo por meio da audição. E se eu ficar em silêncio, você continua sentindo. Você sentiu o carro que passou, alguém que falou, você sentiu o ambiente que está na sua volta. Então, tudo isso é a paisagem, tudo isso parte do sentimento que a gente tem para formar esse significado, né? E a paisagem também, ela tá na nossa memória. Por exemplo, se você perguntar para alguém que é mais velho como era a sua cidade, na época que eles eram mais jovens, a sua rua, o seu bairro, eles vão descrever a partir dos sentimentos que eles tiveram, a partir da visão, a partir do olfato, a partir do tato, a partir da audição, o sentimento que eles tinham naquela época, a visão da paisagem que eles tinham naquela época. E eles conseguem hoje estar comparando e vivendo as transformações que ocorreram para atualmente. Então, você também pode, com as descrições que eles fizerem, que você perguntar, você sabe atualmente e consegue comparar e ver assim as transformações. Então, tudo isso está ligado, a gente consegue entender e a aula vai ser sobre isso, sobre paisagem, para a gente entender o que é e as transformações que ela sofre durante anos. E para aprofundar ainda mais o estudo da paisagem, a gente vai dividir em dois grandes grupos: um grupo das paisagens naturais e o grupo das paisagens humanas ou culturais. O primeiro grupo que a gente vai trabalhar é o de paisagens naturais. É um grupo que está vinculado à natureza. Então, tudo que a gente tem da natureza é considerado como paisagem natural. Por exemplo, uma serra, um mar, uma cascata, uma cachoeira, são paisagens que o homem não modificou. Em volta do mundo, né, a gente encontra diversas paisagens naturais. São regiões principalmente remotas, onde a condição de vida humana ela é impossível. E também a gente tem em florestas densas, paisagens naturais, regiões preservadas, todas essas são consideradas como paisagens naturais.
vale destacar que a gente vai encontrar também paisagens naturais em meio a paisagens humanas, como áreas de preservação ou mesmo parques. A gente tem um grande exemplo mundial, que é o Central Park, que fica na cidade de Nova York, em que existe sim a paisagem natural dentro da paisagem humana. E um outro exemplo de paisagem natural é o Grand Canyon. Ele não sofreu alterações antrópicas, né, que são alterações feitas pelo homem, mas ele é um dos pontos turísticos mais visitados do mundo, né? É localizado nos Estados Unidos, é um vale deslumbrante que conta com aproximadamente 445 quilômetros de extensão. Ele é uma fissura natural que foi causada pela erosão. Ali passa, né, o rio Colorado, e a erosão foi ocorrendo não só pelo rio, mas também pela neve, pela chuva, pelo vento, e formou assim um dos pontos mais bonitos do mundo, um dos pontos mais visitados do mundo, que é sim uma paisagem natural. E agora que a gente já sabe o que são as paisagens naturais, a gente vai entender as paisagens humanizadas ou culturais. São aquelas paisagens, quando a gente vai analisar, e a gente identifica alterações, ou mesmo que elas são artificiais, que elas são feitas pelo homem. A gente sabe que o homem, né, desde os primórdios, ele tem uma relação de troca, uma relação direta com o ambiente. Ele utiliza de recursos naturais para que eles consigam suprir as suas necessidades. Basta fazer um exercício. Quando a gente vê um ambiente, um local desabitado, a gente já começa a planejar, já existe uma criação de uma infraestrutura naquela região para que ela seja habitada, como a construção de hospitais, casas, até mesmo de estradas, para que tudo isso seja viável a favor das necessidades do homem.
E um dos pontos que a gente tem que destacar é a diferença de modificação da paisagem natural e da paisagem humanizada. A paisagem natural, ela é mais lenta, ela não é intensa. Por exemplo, o Grand Canyon, para chegar ao que a gente conseguiu ver nas imagens, levou muitos anos. Já nas paisagens humanizadas ou culturais, ela é muito rápida, às vezes muito drástica, alterando totalmente o cenário da paisagem. Dos pontos atualmente que influenciam para que isso ocorra é o crescimento populacional, porque com o aumento da população, onde ocorre principalmente uma aglomeração nos centros urbanos, ocorre uma necessidade de construção de casas, uma necessidade de edifícios, de construções civis, né, de necessidades básicas, como escolas, hospitais, que acabam com que a população, o ser humano, ele invada as paisagens naturais, causando assim mais modificações. Por isso, assim, também sendo intensa. A gente tem como exemplo no Brasil, que é conhecido por todo mundo, a cidade de São Paulo, onde existe um grande aglomerado de pessoas e uma necessidade do ser humano de sobreviver. E com essa necessidade, ele acaba fazendo modificações nas paisagens naturais e assim tornando-se paisagens humanizadas ou culturais. E essa rápida modificação não só ocorre nos ambientes urbanos, mas também nos ambientes rurais, porque quanto mais gente, uma maior necessidade de alimento. Então a gente também vai observar modificações rápidas e drásticas em meios rurais, para que essa necessidade do alimento e de outras questões, de outros recursos que vêm deste ambiente, desse cenário, ele possa fazer com que a necessidade da população que se concentra nos meios urbanos, elas sejam suficientes. E agora que a gente entendeu o que são as paisagens naturais, o que são as paisagens humanizadas ou culturais, a gente consegue entender as transformações no espaço, né? Na paisagem urbana e na paisagem rural. A gente já falou anteriormente das questões da aglomeração, né, do crescimento populacional, e que, segundo a ONU, 55% da população mundial ela vive em áreas urbanas. E essa quantidade de pessoas vivendo em essas áreas causam diversos problemas, principalmente de infraestrutura, né? Não estão planejadas para receber tanta gente, para que todas as pessoas vivem em segurança,
que vivem confortáveis, com as necessidades básicas cumpridas, né? E lembrando que nessas áreas urbanas também a gente encontra uma concentração do setor secundário e terciário, e para que, né, gere emprego para essa população trabalhar. Já nas áreas rurais existem as transformações. Nas áreas rurais que ficam, né, o setor primário, ele vai ter ali que cumprir com as necessidades de alimento que a população pede, né? Quanto mais gente, mais fome, e nessa questão as áreas rurais elas se transformam, elas se intensificam e rapidamente para que essa necessidade seja cumprida. E eu vou fazer agora um exercício com vocês. A gente vai analisar juntos, né? Sair de casa e eu aqui na minha imagens de locais conhecidos com antes e depois. E quero que vocês observem quais as transformações que mais chamaram as atenções, o que antes tinha muito, era muito destacado e agora não é mais, e né, atualmente, com as fotos atualmente. Então a gente vai fazer esse exercício para ver essas transformações dessas áreas conhecidas. E a próxima análise vai ser da uma região que é bem conhecida pela gente. A gente vai analisar agora a Uberlândia. E agora eu quero que vocês analisem e comentem, deixem aqui nos comentários as principais modificações que vocês identificaram na cidade.
E aqui a gente encerra mais uma aula. Eu queria agradecer você que ficou comigo até aqui. E lembrando que qualquer dúvida, qualquer questão, também pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar dando um retorno. E eu queria agradecer novamente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.